Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meus agradecimentos a todos os nossos amigos que nos seguem, que nos acompanham através das redes sociais. O nosso sincero voto de agradecimento. E, como é de costume, como é de praxe, nós estamos passando aqui para deixar uma palavra, como assim sempre o fazemos, porque o nosso compromisso é com as verdades bíblicas. O nosso compromisso é com as verdades do Evangelho. Nós até sabemos que a nossa exegese é um pouco fraca. Nós não temos muito, não somos muitos assim hermenêuticos, mas o nosso intuito é deixar palavra de advertência para o povo de Deus, para todos aqueles que professam a fé em Cristo. Porque nós sabemos que existe dois evangelhos. É verdade? Aliás, só existe um verdadeiro, um evangelho, que é o evangelho que Jesus Cristo nos deixou, que é o evangelho imutável e o evangelho verdadeiro. Né? O apóstolo Paulo, ele já dizia, se vier alguém, o mesmo anjo, pregar outro evangelho, é anátema. Não o recebeis, nem tampouco o saudeis, porque é anátema, ou melhor, é mentira, porque só existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. E o nosso papel, o nosso intuito é apresentar palavras de advertência, principalmente para o povo de Deus. Na verdade, nós até admiramos, né, aquele ou aquela, os pregadores que têm uma boa exegese, uma boa hermenêutica, que têm palavras de conforto, que têm palavras de autoestima, né? Nós até admiramos, né? Admiramos e até tentamos, né, fazer algum vídeo nesse caminho, mas realmente Deus ele não nos chamou para isso, né? Nós até reconhecemos e sabemos para que Cristo nos chamou, não é verdade? E assim nós tentamos fazer, tentamos anunciar as verdades do Evangelho. Pois bem, passando aqui para deixar uma palavra de Deus. O Evangelho, aliás, perdão, carta de Paulo, a primeira igreja que estava situada em Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33, que diz assim: a má conversação, ela corrompe os bons costumes. É verdade? A má conversação, ela corrompe os bons costumes, né? E a boa conversação, né, ela edifica, né? Edifica os bons costumes, edifica aos ouvintes, edifica aquele que está próximo ouvindo uma palavra de edificação. Mas existe, irmãos, existe a má conversação. Está, infelizmente, está entranhada no seio ou no meio evangélico, né? Porque nós sabemos que a má conversação ela não produz coisas boas. As más conversação não produz bons costumes. Pelo contrário, a má conversação ela só faz mal.
como nós falamos aos ouvintes. Por isso, nós devemos correr no bom sentido, né? Não devemos ficar perto de pessoas que assim o faz. Essas pessoas, né, que têm o hábito de falar mal, né, de maldizer, palavra que não produz, palavra infrutífica, palavras improdutivas, não devemos ficar perto, nem tampouco devemos emprestar, né? Alguns falam alugar, né? Mas é uma palavra tanto um pouco forte. Não devemos verdadeiramente dar ouvido a esse tipo de conversa, a má conversação. Não é verdade? Porque essas pessoas, né, no seio do evangélico, verdadeiramente elas existem. Nós não podemos negar, né? Na verdade, não podemos negar porque nós sabemos que elas existem. Por isso, devemos tomar muito cuidado, porque o mesmo lábios que traz é o mesmo lábio que leva. Então, foge, irmãos, foge desse tipo de conversa. Na verdade, quando alguém vier falar mal de outrem, né? Quando alguém vier falar mal do seu pastor, ou do seu irmão, ou da sua irmã, ou da sua esposa, ou do seu marido, foge, irmãos, desse tipo de pessoas. Não é verdade? Porque a má conversação, ela só produz coisas ruins. A má conversação, ela não é boa, porque não agrada aos ouvintes. Os nossos lábios, eles foram feitos para abençoar. O próprio salmista diz: ó bendize, ó minha alma. Então, o nosso papel é bendizer e não maldizer. O nosso papel é orar, né? E não, os irmãos me perdoem, espaguejar. Né? Isso não é o nosso papel. Nosso papel é orar, é confortar, é consolar. Nosso papel não é falar mal dos nossos irmãos. Que nós possamos ficar com essa palavra. Eu sei, até reconheço que é uma palavra tanto um pouco forte, que é uma palavra tanto um pouco dura, mas infelizmente esse tipo de conversa existe em nosso meio. Que nós possamos fugir das más línguas, que nós possamos fugir das más conversação, porque verdadeiramente não produz nada e é para perversão dos ouvintes. Nós possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente.